Todo fim de ano, mesma história. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou virar fitness, esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou comer melhor, vou parar de tomar refrigerante, vou parar de comer doce, vou fazer de tudo. Vira o ano, os primeiros dias ou primeiros meses, você já desiste. Por que isso acontece? Por falta de planejamento. 2025 vai ser diferente e eu vou te mostrar como. Vem comigo. Antes da gente falar dos 4 pilares que você vai ter que seguir para 2025, eu quero colocar duas situações muito claras. Entenda, o nosso peso, quando a gente tem um excesso de peso, quando a gente ganha peso, o peso não veio de um dia para o outro. Você não está com o peso que você está, você não ganhou esse peso em uma semana. Logo, você não vai perder esse peso em uma semana. Esse é o primeiro ponto que você já tem que entender. Segundo, criar expectativas. Então, não adianta você querer criar metas ou expectativas, às vezes, que são impossíveis de ser alcançadas. Então, essa é outra coisa também muito importante você entender. Lembra, você não precisa ser forte todos os dias. O que você não pode é desistir. Então, vamos para os 4 pilares do emagrecimento. Primeiro pilar, você tem que procurar um médico especialista. Por quê? Será que não tem nenhuma doença levando você a estar ganhando peso ou te dificultando você a perder peso? Será que não tem alguma vitamina que está deixando você com falta de disposição e isso dificultando você a ter uma aderência maior à atividade física, por exemplo? Você tem indicação de uma medicação anti-obesidade? Lembra, obesidade é uma doença crônica multifatorial de difícil tratamento. Assim como outras doenças crônicas, como pressão alta, como diabetes, obesidade também tem as indicações de medicações. Então, se você tem indicação de uma medicação para tratar essa doença crônica chamada obesidade, o médico ele vai prescrever e vai ajudar nesse processo. Então, pilar número 1, procurar um médico especialista que está acostumado a tratar obesidade. Pilar número 2, alimentação, dieta. É fundamental você procurar um nutricionista. Por quê? Toda vez que você vai tentar fazer dieta por conta, às vezes você priva muitos alimentos que não precisam ser privados completamente e esquece que existem alguns alimentos que são muito calóricos, que devem sim, esses sim, ser tirados de forma mais radical. Exemplo, paciente chega e fala assim, doutor, eu parei de comer arroz e feijão. Lembra, pessoal, a gente está no Brasil, né? Então, a base da nossa alimentação é arroz e feijão. Então, qual é a chance, pensando a longo prazo, de uma pessoa, por exemplo, tirar o arroz e feijão e conseguir ter uma dieta longa, ter uma perda de peso sustentável a longo prazo? É muito baixa. Até pode acontecer, mas é muito baixa. Só que a pessoa esquece e continua comendo doce todo dia. É só um exemplo para vocês entenderem como um plano alimentar não é só tirar um ou outro alimento. Ele tem que ser calculado, tem que ser levado em conta diversos fatores. Metabolismo basal, idade, sexo, quanto de atividade física essa pessoa está fazendo. Então, fazer um cálculo do número de calorias e como essas calorias vão ser divididas é fundamental. E lembra, quanto maior o número de profissionais te ajudando, maior a chance do seu sucesso. Então, pilar número 2, passar com um bom nutricionista para acertar a sua dieta individualizada para você. Pilar número 3, atividade física. Quando eu vou começar a atividade física? Quando terminar esse vídeo, você já vai começar a buscar fazer algum tipo de atividade física. Por que isso é tão importante? A atividade física, além de ajudar no processo de perda, ela também é a principal aliada para manter o peso que você perder. Então, é comum, a gente colocou no começo do vídeo, às vezes vão ter período no tratamento de obesidade que você vai ter um pouco de reganho de peso, que você vai ter uma ou outra escapada da dieta, isso acontece, é o processo, tá? Mas a atividade física é a sua principal arma para esse peso não ter uma ascensão muito grande. Outro ponto em relação à atividade física é um dos principais
calmantes que nós temos. Então, a gente sabe como é frequente a associação de ansiedade e depressão com a obesidade. Então, quando você faz atividade física, essa é uma arma fundamental para você melhorar a parte sua emocional. Aquela liberação de endorfina pós-atividade física é uma sensação muito prazerosa. Isso vai te ajudar no processo, para você entender que o processo de perda de peso, ele não precisa ser traumático, não precisa ser uma coisa que você detesta fazer. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser um novo hábito na sua vida. Então, atividade física, sempre atividade física. Quanto mais você conseguir, melhor. Atividade física hoje. Quarto e último pilar. Então, revisando. Primeiro pilar, o médico. Segundo pilar, nutricionista, alimentação. Terceiro pilar, um preparador físico, atividade física. E quarto pilar, não menos importante, você. Sim, você não ouviu errado. É fundamental você entender que você faz parte do tratamento. Então, a responsabilidade que cada profissional tem, você tem que entender que você também tem a sua. E eu não estou falando que caso não dê certo, a culpa é só sua. Muito pelo contrário. O mérito, se der certo, é da equipe. O demérito também. Então, entenda, você tem que entrar no tratamento e entender que a perda de peso não é só por estética. A parte estética, a gente sabe que a sociedade nossa hoje, ela cobra muito mais, principalmente da parte das mulheres, mas é um fator. E digo mais, não é o mais importante. Você tem que pensar no que? Na sua saúde, em primeiro lugar, na prevenção, no tratamento de doenças crônicas associadas à obesidade. Então, esse é muito importante, é entender que esse processo de mudança do estilo de vida não é a curto prazo, é uma coisa a médio, curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental você entender. Porque se você começa o processo pensando numa resposta a curto prazo, novamente, a chance de você abandonar ou de reganhar o peso é muito grande. Cada pilar é tão importante quanto o outro. Um não é mais importante que o outro. Um é tão importante quanto o outro. Essa é outro ponto para você entender. Essa equipe, esse contexto, esse plano, é isso que vai fazer você, nesse ano, conseguir perder peso e manter o seu peso perdido. Lembre-se, o processo de perda de peso, a perda de peso não é uma reta. Você não vai só perder peso em 2025. Vai acontecer de, às vezes, você ter um pouco de reganho de peso, estabilidade do peso. O raciocínio é, você não precisa toda vez, toda avaliação, estar sempre ganhando, vamos colocar assim, sempre em perda. Vai acontecer algum momento de estabilidade do peso ou até de reganho um pouco de peso. O que você não pode é desistir. É esse que é o grande foco no tratamento, é não desistir, é ter esse estilo de vida a longo prazo. Gostou desse vídeo? Ajudou? Compartilhe esse vídeo e dica importante, dica bônus, vamos colocar assim. Se inscreva no canal, sempre a gente vai estar passando tudo o que há de novo, tudo o que há de mais confiável para o tratamento de obesidade para ajudar os 4 pilares do emagrecimento. Comente aqui embaixo as tentativas anteriores que não deram certo. Estamos à sua disposição. Um abraço, força!